Olá! Bem-vindas! Bem-vindas à nossa terceira aula da segunda turma. Essa decisão dessas meninas maravilhosas que estão aqui, tomar a decisão de, mais uma vez, participar. E para quem está participando pela primeira vez, é muito bem-vinda. Vamos ganhando aí experiências, nos conhecendo melhor, aprendendo mais conteúdos. E hoje eu tenho um conteúdo muito importante. Eu até estava falando aqui no privado, antes de liberar aqui a gravação, o quanto eu aprendi sobre esse assunto essa semana. E aí vem experiência já para compartilhar. E vocês compartilhem também, depois quando a gente terminar aqui, eu monitorar a aula para vocês, a gente vai compartilhar sobre isso também para quem quiser ir falar. Então, muito bem-vinda à nossa terceira aula. O nosso tema de hoje é inteligência emocional no dia a dia. Então, quando a gente dá pequenos passos e grandes mudanças. Então, eu separei uma frase aqui, que eu até coloquei aí onde vocês abrem o link para entrar na aula, que diz assim: a forma como a gente vive o dia, minuto a minuto, diz muito sobre a forma como estamos lidando com o mundo dentro de nós. Nós aprendemos, né? O que é reconectar? É lidar com a nossa essência, aprender sobre a nossa essência. Isso que é o reconectar. Como a gente já vem aprendendo aí sobre a nossa essência, então a frase continua aqui. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, meninas. Como a inteligência emocional pode transformar a nossa rotina. Mas a gente sabe que nada tem mágica. Principalmente essa semana eu vivi, essa semana que eu tô com a virose, assim, hoje eu tô bem melhor, mas ainda com tosse, mas a gente não tem mágica, mas a gente tem que ter a presença daquilo que a gente precisa fazer certo. Então, eu quero trazer para vocês como a inteligência emocional não é sobre só controlar a emoção. E essa semana, com tudo que aconteceu, eu ter ficado dessa forma, bem para baixo, assim, com essa virose, eu percebi que eu precisava controlar mais minhas emoções em relação à saúde, a não saber lidar com algumas emoções. Mas não é só a inteligência emocional, não é sobre controlar só nossas emoções, como muita gente pensa, né? É sobre reconhecer. E é isso que aconteceu comigo. Eu tive que reconhecer que eu estava doente, mas eu não queria reconhecer que eu estava doente. Eu queria continuar fazendo as coisas essa semana, mas meu corpo não estava aguentando, mas a minha mente estava forte, porque a minha inteligência emocional ela é muito, muito trabalhada. Eu treino muito isso, eu ensino, né? E eu atendo pessoas, então o fato de você fazer aquilo repetidamente, você se torna forte. Só que tem uma coisa, meu corpo não estava forte. Então, eu quero trazer isso como exemplo para vocês hoje, né, do dia a dia, de pequenos passos e grandes mudanças, porque eu entendi que a gente precisa ter pequenos passos, comemorar micros resultados para que a gente avance. Então, a inteligência emocional que eu quero trazer hoje para vocês é como reconhecer, não só controlar as emoções, né? Porque controlar a gente até controla, mas e aí? A gente está reconhecendo que é como a gente ir na raiz. A raiz precisa tratar. Às vezes as flores ali estão de uma forma, mas a raiz está precisando de tratar. Então, essa semana eu tratei minhas raízes, ainda estou tratando, e eu quero que vocês reconheçam isso também, que às vezes vocês vão estar forte mentalmente, mas o seu corpo, como se tratando, falando especificamente essa semana, seu corpo estiver doente, você também vai precisar reconhecer que você precisa do tempo e da inteligência emocional junto para melhorar. São as 3 esferas conectadas. Sem contar que o nosso Deus presente a todo momento, conversando com Ele, se mantendo ativos na ação. Mas às vezes a gente vai precisar descansar para que o nosso corpo fique bom, para a nossa inteligência emocional estar equilibrada e o nosso espírito nem se fala, o tempo todo conectado com o Pai. Somos filhas amadas. Então, a gente não vai dar um nome, né? Vamos dar espaços e entender que cada emoção ela vai querer nos contar alguma coisa, e por isso que a gente tem que estar observando nossas 3 esferas, como eu falei aqui, espiritual, almática e física. Então vamos lá, aquele momento em que a gente se irrita e nem sabe por quê. Hoje eu quero perguntar para vocês, existe esse momento? Vocês se irritam e não sabem por quê? Eu sei que existe.
É aquele cansaço que vem mesmo depois de um dia tranquilo. Muitas vezes as nossas emoções pedem atenção. Então, que a gente agora aprendeu e se acostumou a ignorar, né? O que precisa. A gente já aprendeu aqui. Não vou sujar meu coração. Não, eu preciso dar conta de tudo. Mas não é sempre dar conta de tudo. É um gerenciamento das emoções e entendendo como reconhecê-las. É isso que eu quero trazer para a gente hoje. A gente não vai ter que dar conta de tudo quando a gente está em equilíbrio, mas nós temos que reconhecer e fazer um bom planejamento do nosso dia para que nossa inteligência emocional, ela o quê? Dá permissão para a gente fazer tudo o que precisa sem nos julgar. Porque eu vivi isso essa semana, eu me julguei muito. Eu me julguei preguiçosa porque eu não aguentava fazer algo, eu me julguei vendo as coisas fora do lugar, casa suja, e eu falei, meu Deus, eu não sou essa preguiçosa, mas eu não estou conseguindo fazer. Então eu queria que hoje a gente tivesse esse aprendizado de nos permitir a sentir que nós precisamos parar, nós precisamos da ação sem nos julgar. Então, foi muito bom até, as coisas acontecem para a gente ter mais aprendizado. Então, a gente está sempre sabendo como o outro também está se sentindo, né? Só passando por isso. Porque às vezes a gente tratar uma coisa que a gente não tem conhecimento é muito ruim, mas passar por situações e ter repertório, a gente vai poder ajudar mais porque a gente está ali e já passou por aquilo e sabe como sair daquela situação. É igual ler um livro. Não tem como uma pessoa falar bem de um livro que ela só ouviu falar. Agora, aquela pessoa que lê um livro, com certeza, ela vai ter mais experiência. Ela passou pela experiência de ler o livro. Então, eu pergunto para vocês, como vocês estão se sentindo agora? Como essa emoção que está tentando dizer alguma coisa para vocês no dia de vocês hoje? Vocês passaram por uma emoção, vocês tiveram alguma coisa, um pensamento excessivo, ou algo que está na sua cabeça, ou algum planejamento que você quer criar, alguma coisa que você quer construir. Como que vocês estão se sentindo hoje ou agora? Como essa emoção está tentando te dizer alguma coisa? Se quiserem escrever essas 3 fases, pode escrever. Como eu estou me sentindo agora? O que essa emoção está tentando me dizer? E como posso me acolher ao invés de me cobrar? Porque eu botei essa frase? Porque eu me cobrei muito e eu só precisava descansar. E mesmo assim eu estava me cobrando. Então, calma aí. Eu vou trazer isso em aula também, porque é bom, porque se eu estou pensando dessa forma, mais as meninas, mais mulheres podem estar pensando também. Então, como me acolher? Como eu me acolhi sem achar que eu não consegui limpar a cozinha, se eu achar que eu não consegui limpar o quintal, que eu não consegui dar ração para os bichos, ou fazer algo, ou escrever algo novo, ou fazer um vídeo que eu amo fazer um vídeo, eu não consegui. Como eu me acolhi sem me cobrar, que eu sou insignificante, eu não consegui fazer o que precisa, mas percebendo que eu precisava do descanso por não estar bem fisicamente, e sim, só estava bem espiritualmente e emocionalmente. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Parece clichê, mas é muito importante a gente saber como a gente pode nos acolher ao invés de cobrar, e não deixar que outras pessoas nos cobrem, achando que nós estamos em um momento em que, de fato, a gente não quer fazer, mas sim que a gente não está conseguindo e precisa parar, respirar e ter aquele tempo de descanso. Então, eu sei que isso não é fácil, especialmente em um mundo que a gente empurra tudo tem que fazer com excelência, né? A gente vive num mundo de quê? De comparação, no piloto automático. Tudo a gente tem que responder rápido, fazer rápido. Nós não estamos nem esperando o tempo das pessoas querer no WhatsApp nos responder com calma. Hoje, eu faço no meu tempo. Às vezes a pessoa pergunta no WhatsApp, eu não estou ali. Naquele tempo, eu preciso fazer uma coisa que eu tenho que terminar. Então, assim, esse tempo de gerenciar muitas emoções, essa inteligência emocional hoje, a gente tem que ser muito rápido, mas vem da cobrança externa, né? Então, a gente tem que parar e falar, cara, não vou responder agora, eu vou demorar um pouco, eu vou responder depois, eu vou ter um momento ali do meu dia para responder, porque senão você fica achando que você tem que ser rápido em tudo e acaba que a gente não faz nada bem.
A gente fica, como se diz a frase de um livro, indistraível. A gente se distrai com tudo e essa inteligência emocional, ela vai nos cobrando de, hoje tudo é inteligência emocional, hoje tudo tem que ser inteligente emocional. E aí, sabe o que acontece? Vira na bola de neve. Porque a gente tem que estar sempre sendo forte, sempre sendo inteligente emocionalmente, mas na realidade a gente está fraco. Isso gera crise de ansiedade. Você não sabe por onde começar e seu coração começa a ficar acelerado. Você começa a falar, meu Deus, estou sentindo uma aceleração. Por que eu estou assim? É porque você tem tantas tarefas que elas não estão organizadas e você não está conseguindo dar conta de tudo. Isso tudo eu percebi essa semana, mais assim, em mim. Porque eu sempre avalio os meus pacientes, mas hoje eu percebi isso profundamente, que é o quê? Saber o pausar. Então escreve aí, eu vou saber pausar. É uma frase para vocês pensarem essa semana, de fato. Eu vou saber pausar. E ter coragem de dizer, hoje eu não estou bem. E tá tudo bem. Hoje eu não estou bem e tá tudo bem. Também podem escrever isso aí. Bom, no dia a dia a gente sabe que existem coisas simples para a gente resolver e coisas profundamente transformadoras, né? De um trabalho, por exemplo, você tem que terminar algo de fato, onde você tem um trabalho aí, onde você é CLT e você precisa fazer as coisas, porque eu tenho alguém te cobrando, tem alguém te monitorando aí de fato. Então, você não pode dar atestado toda hora, você não pode sair toda hora do que você precisa fazer. Então, realmente, a gente vai ter que o quê? Respirar antes de reagir. Dar um passo entre o estímulo daquilo que você precisa fazer e a resposta. Você vai ter que achar um equilíbrio entre inteligência emocional, o seu corpo, e a cada segundo você vai ter que respirar e se equilibrar com a sua essência. Por que essência, Lê? Porque você está falando de essência. Porque senão, se a gente não conseguir entregar aquilo que a gente precisa, quando a gente é cobrado, quando a gente está ganhando para isso, o que acontece? A gente vai perder o nosso equilíbrio e a nossa essência, porque vai ficar o nosso coração sujo. Então, às vezes, vale a pena você se expor, você chegar para essa pessoa, você chegar a fazer uma conversa verdadeira e se expor a ponto de falar, eu estou nessa situação, eu preciso dar pequenos passos, mas eu vou ter grandes mudanças. Então, saber negociar com aquilo e o estímulo e aquela emoção que você está vivendo, dessa inteligência emocional, para que você não sinta frustrado, para que vocês não sintam. Isso pode ser no relacionamento, no casamento, em qualquer situação. E você não está conseguindo, daquela semana, dar uma atenção para sua filha, para o seu filho, dar atenção para os seus próprios alunos. Vocês que são mentores aqui também, gente, eu vou beber água, senão eu vou começar a tossir. Secou muito aqui. Então, a gente vai o quê? Começar a nomear essas emoções. Eu não estou frustrado, eu não estou com medo, eu não sinto inveja, eu não estou ansioso. Nomear o primeiro passo para a gente cuidar dessa ansiedade que nos dá quando a gente não consegue resolver as nossas coisas, ou não ter novas ideias, ou não conseguir, de fato, ter um bom relacionamento no casamento, ou com os filhos, parente, família. Então, a gente vai começar a gerenciar e nomear essas emoções de tudo que vai juntando uma bola de neve, hoje você não sabe mais o que você faz, você só vive no piloto automático. Então, eu quero que a gente tenha essa inteligência emocional, vamos lá, respirando antes de agir, nomear essas emoções, tá? Nomear essas emoções de vocês durante o dia. Não estou frustrada, não estou com medo, não estou com inveja, não estou ansiosa, para que você cuide, você vai começar a entender, não é isso, eu preciso só me organizar, perceber o meu corpo, perceber a minha alma e cuidar profundamente do espírito, que é se manter conectada com Deus, né? Fazendo as orações, estudando a palavra. Então, observe esses padrões em vocês e percebam, meninas, que a inteligência emocional é reconhecer, tá? E não controlar as emoções, é reconhecê-las. Então, observar esses padrões e quais os gatilhos estão afetando e por que estão afetando, porque vocês vão se conhecer muito e isso é muito gostoso. Apesar de eu ter ficado mal essa semana, ter passado muito mal com essa virose, eu percebi que eu me conheci mais, aprendi mais.
Então, às vezes a gente, a fundo, pensa que se conhece, mas não. Então, vamos ter essas armadilhas emocionais, mas com esse preparo que vocês estão aqui todos os dias aprendendo sobre a sua essência, não sujar o coração, ser mais inteligente, comemorar micros resultados, não se culpar tanto, vai o quê? Fazendo observar esses padrões. Então, cuidar do corpo também é muito importante, porque ele, antes da mente, né, ele começa aí a ter o quê? Tensão muscular, dores aqui, estômago apertado, dor de cabeça, tudo isso são sinais. Ou como eu fiquei tossindo muito, tonta, a claridade não podia, isso, mas existem nossos sintomas normais durante o dia que não são de virose, mas a gente tem que estar atento. O que está acontecendo? Toda dor tem algum sintoma. Toda ansiedade tem algum sintoma, toda depressão, a gente tem que estar... Qual é a raiz? Não adianta a gente ficar varrendo ali a nossa sombra e não cuidar do que precisa. E são as 3 esferas, tudo alinhado. Não adianta cuidar só da inteligência emocional. Vamos olhar nossos gatilhos e praticar com escuta empática. O que é isso? Com os outros também. Vamos a perceber que às vezes as pessoas têm algo para nos falar e a gente não está querendo aceitar. Então, pratique aí também o quê? O poder de ter o conselheiro, o poder de não só ajudar, mas também de ouvir, escutar sem julgamento, escutar as pessoas com compaixão. Então, ter compaixão com você mesmo, porque aquele olhar que Jesus, nós passamos por uma semana de Páscoa. Jesus, quando estava lá na cruz, ele olhou e falou, eles não sabem o que fazem, porque vão vir pessoas para vocês falarem e darem conselhos de algo que não serve para aquilo ali, mas as pessoas querem falar, elas querem curar, mas muitas vezes elas não sabem que aquilo não serve para aquele momento, e vocês vão ter que ter esse olhar também de julgamento, passando por um momento difícil que a gente passa, e ainda ter o olhar de não julgar aquela pessoa que praticamente estaria enchendo o nosso saco, que está falando coisas que vocês sabem que não é real, que não precisa. Então ainda vão ter pessoas que vão estar no nosso cotidiano, na nossa inteligência emocional, falando coisas que não estão certas e você precisa o quê? Respirar e ainda ter compaixão. Eu queria que você sentisse menos culpa nesse dia de hoje, trazer isso, né? Trazer a leveza para vocês. Menos culpa, menos reatividade, mais presença. O que? Sendo verdadeiro. Dizer sim, querendo dizer sim. Vamos trazer o poder do sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então, como eu falei para vocês na quinta-feira, eu falei, gente, hoje eu não estou querendo fazer, mas eu quase fiz. Então, não estaria sendo honesta, porque eu não estaria nem entregando o melhor de mim. Então, lembre disso. Isso é muito legal, porque eu fui verdadeira com vocês, foi ótimo. Todo mundo me apoiou, me senti amada. Então, traga isso para a vida de vocês também. Às vezes, vocês não sabem como lidar com pessoas que precisam tomar decisões e respondê-las. Não tem problema. A verdade, ela sempre vai prevalecer. A verdade, ela vai ser um ato honesto em que qualquer coisa que você fizer depois, você está tranquilo. Agora, falar o não, querendo dizer sim, né? Aí, quer dizer, dizer o sim, querendo falar não, aí depois você pode ter uma complicação, porque a gente acaba se enrolando, né? Então, eu quero trazer hoje para vocês o tema de hoje, como eu falei, inteligência emocional. Não é sobre controlar emoções, e sim, mais uma vez, reconhecê-las. Então, quanto mais a gente treina, mais forte a gente fica. Quanto mais a gente se fortalece, a nossa vida se transforma, porque não só os problemas que desaparecem, mas porque nós mudamos de forma a enfrentá-los. Então, eu quero convidar vocês hoje a olhar com novos olhos diante de tudo que a gente vem falando aqui, e que eu quero que vocês escrevam isso aí agora. Eu sempre pego esse papel e caneta. Quem quiser escrever, escreve. Quem não quiser, não precisa escrever, tá? Mas eu quero que vocês escrevam assim. Não é sobre perfeição. É sobre presença. É a primeira frase. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Eu vou colocar lá no grupo para vocês também, tá bom? Mais uma frase. Hoje eu posso sentir tudo e ainda assim escolher o que eu preciso fazer com isso. Eu posso sentir tudo e ainda assim
escolher o que fazer com isso. Vamos lá, primeira frase. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Segunda frase. Eu posso sentir tudo e ainda assim escolher o que fazer com isso. Terceira frase. Eu posso ser gentil comigo mesmo nos dias difíceis. Terceira frase. Eu posso ser gentil comigo mesmo nos dias difíceis. Então, nós estamos juntos, meninas, nesse processo de reconectar, de reconexão, de inteligência emocional, de traumas, de bloqueio, de verdade. A cada pequena prática aqui, cada pequena aula, cada micro gotinhas aqui de inteligência emocional, de sabedoria, é um passo para a gente voltar para o nosso coração limpo. A gente fala voltar para casa. O que é voltar para casa? É se reconectar com a nossa essência. É deixar ninguém sujar o nosso coração, como a gente falou, a gente se perdoar, entender e como nos expressar, né? De maneira prática, de maneira verdadeira, de maneira leve, para a gente não envolver naquela corrida dos ratos, a gente de qualquer maneira, tipo, come, dorme e não sente que o dia foi legal, que foi produtivo, ou que faz algo para agradar alguém, ou que as pessoas gostam do nosso jeito, ou que a gente fica numa bola de neve sem saber quem somos nós. Então, esse reconectar, esse grupo nosso, nossa comunidade, ela é o quê? São microdoses ali de coisas que vocês vão aprender e não vão esquecer mais. Esse jeito de a gente ensinar toda semana são coisas que eu tenho certeza que ficam no coração de vocês de forma diferente. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício de reconhecer tudo que vocês fazem, não de controlar as coisas. Não quero controlar as pessoas, não quero o tempo todo controlar tudo, mas sim reconhecer as coisas. Por que eu estou fazendo isso nesse momento? Porque nessa fase aqui eu estou tendo esse tipo de problema. Porque hoje eu estou tendo esse pensamento. Porque hoje eu estou me negando. Porque hoje eu estou negando meu marido, minha esposa. Porque hoje eu estou negando meu filho. Porque hoje eu estou negando meu patrão. Porque hoje eu estou negando minha colega de trabalho. O que está acontecendo com a minha inteligência emocional? Em que momento eu preciso me alinhar com as minhas esferas? Então, hoje é nossa inteligência emocional para você comemorar cada dia esses pequenos passos e grandes mudanças. Hoje fica aqui a nossa entrega, minha entrega, tá? Estou com muita dor na garganta, como eu falei para vocês, que eu estou tossindo muito. Graças a Deus aqui eu consegui ministrar a aula do jeito que eu gostaria. Eu vou encerrar aqui a aula para a gente ficar conversando. Eu estou à vontade para vocês. Então, vamos olhar para dentro e não controlar. Esse é hoje. E sim, reconhecer. Eu não me controlo, eu me reconheço todos os dias. Fica aqui nossa aulinha de hoje. Foi rápida aí. Consegui falar 20 minutos para vocês hoje, mas nós vamos continuar conversando, tá bom? Beijinho, vou parar a gravação aqui e a gente vai continuar conversando. Só um minutinho.